Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um react aqui, um react muito interessante de outro vídeo que me mandaram aqui do podcast dos sócios, né? Que é com o Bruno Perini e com a Malu Perini. É um assunto muito pertinente, entra um pouco mais nos investimentos, legal? Eu vou mostrar para vocês aqui o nome do podcast, o número do podcast e vou deixar o link do podcast aqui também na descrição. Então vamos reagir junto, certo? Vamos analisar certinho, eu vou soltar minha opinião aqui para vocês em relação ao que eles falam e vamos que vamos e bora falar de dinheiro. O nome do episódio é a maior lição sobre investimentos que você vai ouvir hoje. E o podcast é número 192, tá? Se inscreve lá no canal, dá o like também. Tem alguns comentários aqui depois, quem quiser dar uma olhadinha. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui na descrição e bora reagir. Aproveitando para fazer um paralelo, até com outro livro do Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia pelas suas teses de finanças comportamentais, ele fez um estudo em que ele comparava a performance de portfólios de pessoas que olhavam portfólio toda semana, todo mês e uma vez por ano. E ele mostrou que pessoas que olhavam toda vez por ano tinham performance melhor do que aqueles que olhavam toda semana. Então, isso mostra um pouquinho como é que, ao contrário de um cirurgião que tem que estar o tempo todo estudando... Cara, legal, é comportamento, né? Então, o que dá para entender é que quanto mais você olha, mais aquilo te faz tomar decisões erradas. Principalmente se você é uma pessoa que compra ativos e quer ficar compra e vende, compra e vende, compra e vende. Ficar movimentando muito a carteira. O seu comportamento, às vezes, vê um ativo, né, que seria uma ação, enfim, cair ou subir. Ah, subiu, nossa, tá na hora de lucrar, vou vender. Ou caiu demais, ah, tá na hora de vender porque ele vai cair, ele pode cair mais. Então acho que o comportamento aí, ele toca muito. Então acredito que seja disso que eles vão falar, mas vamos continuar. Vendo, mostra sobre o cenário probabilístico no mercado financeiro, que muitas vezes você ser mais passivo, né, olhar menos a informações e ruídos que a gente chama, vai levar ao sucesso de longo prazo. Óbvio, não tô falando para comprar qualquer coisa, falar, Felipe falou para ficar 10 anos, né? E é um negócio ruim, mas lojas americanas espera 10 anos, o que acontece? Mas dado que você fez uma análise prévia, minimamente... Ele brincou aí com lojas americanas, porque a lojas americanas ela teve uma queda absurda, acho que há 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos atrás, porque teve uma fraude dentro do balanço dela. Teve uma fraude assim absurda de bilhões de reais. Então, e depois que saiu essa notícia, nossa, a empresa despencou assim, sei lá, 89%. Vamos dar uma olhadinha até aqui. Americanas, deixa eu colocar o ticker, que eu não lembro o ticker dela. Amer 3. Amer 3. Ó, vamos lá. Nos últimos 5 anos, olha lá. Aqui foi o pico dela, né? Ela tava em... O que ela deve ter tido desdobramento, deve ter tido um monte de coisa, mas ela não tava custando 28 mil. Provavelmente ela teve algum desdobramento. Mas ela... Desdobramento é quando divide, enfim. Também não vem ao caso. Mas ela teve uma valorização de mais ou menos 99%. Desde então ela não recuperou, né? No último ano aí, ó, ela continua bem baixa aí. É complicado. Então, tem que tomar cuidado com as empresas que investem, tem que entender as empresas. Não basta só pegar a empresa, vou investir nela. Não, tem que analisar com calma, tem que entender o que a empresa faz, entender como que é o setor, se o setor é perene, se não. Enfim, é isso. Só explicando para vocês aí a piada que ele faz. Razoável, de um determinado ativo, isso enquadra-se tudo, tá? Porque a gente está numa época até de falar de títulos de renda fixa de 40 anos de duração. É bem fundamentado. E olha, com menos frequência, você fica menos exposto aos ruídos e faz com que você gire menos a carteira, do que no fim das contas aponta para melhores resultados no longo prazo, né? Na média. Você permite a adequação do mercado, né? Você, eventualmente, em algum momento, você precisa... O tempo, ele é inexorável, né? Mas ele pode ser... Justamente por ser inexorável, a gente tem que usar ele a nosso favor. Então, trazer... E é o único fator exponencial, no final das contas. Exatamente. Então... Cara, use o tempo a seu favor. Principalmente em quesito investimento. O longo prazo, ele sempre vence. Porque em alguns momentos ali vão ter alguns ruídos, vão ter algumas crises, mas se você focar no longo prazo, pode ter certeza que o longo prazo, nossa, eita, enrosquei.
que o longo prazo ele paga essas perdas. Então, no meio do caminho ali vão ter algumas crisezinhas. Se você não vender, pode ter certeza que aquilo vai te beneficiar. E se for uma empresa boa, cara, continua comprando ela, principalmente em momentos de crise, porque faz parte. Não igual aqui Americanas. Americanas teve uma queda absurda por uma fraude. Então, pô, não é interessante você ter uma empresa desse tipo aqui na carteira, a não ser que você, pô, quero arriscar e tal. Aí uma porcentagem menor da carteira, claro, mas é sempre bom estudar, né? Não vai sair comprando esse tipo de coisa que não sou muito a favor, não. E se você não sabe investir, minha consultoria eu vou deixar aqui no link da descrição. Então, se você tiver interesse, a gente pode marcar uma reunião, agendar. Eu mostro como que eu trabalho, como que funciona o meu serviço. E se fizer sentido para você, a gente já começa esse projeto aí de curto, médio e longo prazo, sempre com foco em otimizar os ganhos que você tem, tanto do seu trabalho quanto PLR, enfim, dentre várias outras rendas que entram na sua conta. Fechou? A gente vai direcionar para investir melhor elas. Que peca. Porque a minha carteira não pode estar pior do que a sua. Entendeu? Eu tenho que estar com a minha carteira redonda, eu tenho que ter o melhor ativo, eu tenho que estar posicionado em tudo. Tanto que a pergunta que a gente mais recebe, talvez vocês na Portfel recebam dos clientes de vocês, é: qual que é a boa desse mês? Qual que é a oportunidade agora? E não existe. Indo em linha com o que você falou, Felipe, tem um estudo da Fidelity, que saiu em 2022. Das viúvas? Das viúvas. Que as melhores carteiras de performance que eles tinham lá custodiadas na Fidelity era a carteira das viúvas, que os maridos faleceram, elas não tinham a mínima ideia do que fazer, a carteira estava lá trabalhando sozinha e eram as melhores rentabilidades. Porque a carteira estava lá há anos que ninguém nem olhava nem fazia nada. A inércia levava a carteira embora. Tem um caso muito legal de uma senhora. Tudo bem que ela viveu de 1935 até 2010, né? Na verdade, ela começou a investir em 35, morreu em 2010. Longeva, né? Ela fez um investimento na vida dela. Ela era secretária dos laboratórios Abbott e numa época um pouco antes de começar a guerra, ela ganhou um bônus de $180 e comprou 3 ações. E deixou no piloto automático, nunca mais investiu. Essas 3 ações geraram uma fortuna para ela de $7 milhões. Um investimento de $180 depois de 70 anos, viraram $7 milhões. A senhora Grace Garner. Olha como que o longo prazo faz sentido. E aqui, o que eles estão querendo passar, né? Fizeram alguns estudos e entenderam, nesse ponto principalmente, por que as viúvas tiveram um retorno muito bom. Porque elas não ficavam olhando a carteira. Como elas não entendiam muito sobre aquilo, não gerava aquele psicológico de, nossa, preciso vender porque tá caindo, ou preciso vender porque tá subindo demais. E ela manteve a carteira naquele formato, porque ela não entendia muito sobre o assunto. Aquilo foi rendendo juros sobre juros, né? E o juros sobre juros, ele é o juro que mais vai trabalhar a seu favor, principalmente no longuíssimo prazo. E numa dessas aí tiveram um retorno muito, muito bom. Olha aí, comprou um estudo em 70 anos, é um prazo muito longo, mas em 70 anos comprou 3 ações e teve um retorno assim absurdamente alto. Que também, uma secretária, que ela falava: já que eu trabalho aqui, eu sou secretária da diretoria, vou comprar 3 ações com esse meu dinheiro, e deixou, só reinvestiu o dividendo. O problema é que a gente olha e fala assim: pô, mas é 1935, a gente está em 2024, a forma dos juros compostos não mudaram, né? Então, é isso que a gente tem que pôr a consciência que funciona. Talvez a carteira do futuro tenha somente 2 profissionais atuando. Uma pessoa, aliás, um cão para não deixar o cara operar e uma pessoa para alimentar o cão, para ele ficar vivo, para deixar a pessoa chegar perto ali e ficar mudando os ativos. Mas até aproveitando esse gancho do Fábio, já entrando em outro ponto do livro. Tem uma hora que o Morgan Housel, ele usa a frase, e aqui ele fala sobre o papel da sorte: ninguém é tão bom ou tão ruim como parece. Morgan Housel é o escritor do livro A Psicologia Financeira. Acredito que deve ser um corte de um podcast que eles estão falando sobre a psicologia financeira. Inclusive, tem ele ali atrás. Quem quiser pesquisar e ler, é um baita livro. É um baita livro, principalmente para você que já é meio organizado, ou se você também não for organizado financeiramente, ele passa vários insights ali, vários ensinamentos sobre como que você deve analisar melhor o seu ganho, como você deve investir melhor. É muito bom, é um livro excelente, recomendo. Ele dá o exemplo do Bill Gates. Bill Gates, todo mundo sabe, né? Bilionário, né? Multibilionário, criador da Microsoft, uma das empresas, hoje talvez seja de maior valor de mercado. Eu não li nos últimos tempos, mas se não é, tá entre aquelas. E com uma chance grande de continuar sendo no futuro, porque afinal é uma das grandes acionistas por trás do ChatGPT. E ele fala sobre como o Bill Gates ele deu sorte, de certa maneira, porque ele teve acesso ao computador numa época em que quem tinha acesso era uma pessoa a cada milhão. E ele fala de um amigo do Bill Gates, que era muito bom
mas morreu no acidente de montanhismo. E a estatística é a mesma, a chance de morrer é de 1 em 1 milhão. Então, fica essa indagação. Até quanto a sorte é importante? O papel da sorte na trajetória das pessoas. Porque, por exemplo, quando me fala assim, Bruno, você deu sorte. Eu falo, pra caramba. Muita sorte. Agora, quando falam, você deu só sorte, eu falo, calma aí, né? Pera lá. Só sorte é diferente. Lógico que eu dei muita sorte em uma série de aspectos. Eu até comentei no evento do fim de semana que primeiro que eu ganhei na loteria genética. Porque se eu tivesse nascido no Afeganistão, seria muito diferente. Eu nasci no Brasil, numa família de classe média, eu tive acesso a uma boa educação, eu tive alguns dons naturais que vieram comigo por conta de parte genética, outros eu consegui desenvolver por conta do ambiente onde eu estava inserido, então dei sorte pra caramba, mas também dei azar na vida, em alguns pontos. É legal porque o pai do Bruno sempre foi um cara muito estudioso. Então ele conseguiu trazer isso para a vida dele do pai dele. Então, o Bruno sempre foi um cara muito estudioso, um cara muito trabalhador, só que, ao contrário do pai dele, ele usou isso a favor dele. Então, ele conseguiu montar um curso de investimentos muito bom. Se não me engano, ele já tinha chegado ali na casa dos 800 mil reais. Então, ele já tinha um patrimônio significativo, ele já tinha resultado com aquilo, para aí sim, depois, ele começar a vender curso. E, cara, muito bom, a história dele é muito legal, assim. Ele usou a inteligência de forma diferente que a do pai dele. E, pô, conseguiu ser bem sucedido. Não é à toa que hoje aí é um dos cabeça de chave aí em quesito finanças. É um cara que eu admiro bastante. Eu queimei quase o corpo todo quando eu tinha 3 anos de idade, por exemplo. É verdade. Então, eu poderia ter dado muito mais sorte, poderia ter nascido numa família rica, por exemplo. Mas eu não sei, talvez se eu nascesse lá, eu não seria quem eu sou hoje. Talvez fosse um herdeiro com muito dinheiro, mas destinado a dilapidar aquele patrimônio. Eu queria ver a opinião de vocês sobre essa questão do papel da sorte, tanto na vida das pessoas quanto no portfólio. Eu filosofei bastante nessa parte do livro. Porque eu acho que ele traz uma reflexão profunda, né? Porque é óbvio, ele te faz pensar, caramba, o quanto do que eu fiz hoje é sorte. E aí você pode entrar nesses méritos. Até antes, né? Poxa, eu fui. O meu espermatozoide foi escolhido entre vários. Né? Os bilhões e as infinidades de eventos que permitiram que a Terra sequer existisse dessa forma como existe. E, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem a questão da consistência e da perseverança que você mesmo cria. E, ao mesmo tempo, coisas que nunca aconteceram que poderiam ter te ajudado. Sim. E que seria o oposto, seria o azar, né? Eu poderia ter acontecido isso nunca aconteceu. Quantas coisas poderiam ter acontecido do Bill Gates que fariam ele pior? Quantas coisas poderiam ter acontecido que fariam ele ainda mais rico? Eu sei que ele já está no topo, né, da cadeia de riqueza, mas ele poderia ser ainda mais. Pode tomar o Elon Musk como referência, né? Várias coisas que deram certo, quantas poderiam ter dado errado. E aí, eu fiquei muito tempo debatendo. É que eu falo que a sorte, quando ela vem, você tem que estar preparado. Então, na maioria das vezes, as pessoas que deram muito certo, elas estavam preparadas quando a sorte bateu na porta. E a sorte, ela vem com uma oportunidade. E as oportunidades, elas vêm e vão. Algumas oportunidades, elas nunca voltam. Seria como se fossem portais. Ela abre uma vez, se você não aproveita aquela oportunidade, ela não volta mais. Então, eu acredito muito nisso. Que a gente precisa estar sempre preparado para as oportunidades que chegam e entender que aquilo é uma oportunidade ou não. Porque em alguns momentos chegam algumas coisas para a gente, cai no nosso colo, só que a gente olha e fala assim, cara, será que isso é para mim? E nem sempre é uma oportunidade. Às vezes é uma oportunidade vestida de cilada, né? Por exemplo, aplicar em pirâmide financeira. Parece muito uma oportunidade. Você fala, nossa, vou ganhar muito dinheiro, 5, 3% ao mês de retorno garantido. Mas na verdade não. Na verdade você vai ser muito prejudicado se você entrar em uma pirâmide financeira. Então tem que entender qual é o tipo de sorte e qual é o tipo de oportunidade que está entrando aí na sua frente. Tendo o que é sorte, o que é capacidade. Óbvio, não vou entrar na parte de investimentos, mas na parte de investimentos a gente faz uma análise bem profunda sobre isso. E, no final das contas, a conclusão foi: sorte está fora do nosso controle. Eu acho que a gente tem que parar, refletir, né, e, de certa forma, agradecer, porque tudo que já aconteceu com a gente até hoje. E, dado que isso está fora do que a gente pode fazer, tentar tomar as melhores decisões possíveis e por aí vai, né? Porque senão você entra... Eu fiquei quase uma hora refletindo sobre esse tema. Pensando. Tava lendo o livro e falei assim, caramba, né? E é muito importante. Foi o que você falou, né? Poxa, loteria genética. Eu acho só engraçado, fazendo um detalhe, quando você fala loteria genética, todo mundo já olha pra você e ri. Ó, eu falei do livro e realmente é psicologia financeira. No começo eu não tinha prestado muita atenção que ele estava em cima da mesa. Depois que eu falei, agora estava reparando. Inclusive, o dela tá bem parecido com o meu aqui, cheio de post-it. Eu gosto muito de grifar e colar um post-it para depois, futuramente, ler ele de novo, entender qual que foi a reflexão minha naquele momento
em que eu li anteriormente, para poder falar, cara, olha o pensamento que eu tinha dessa frase aqui. Será que hoje é igual o que era antes? Porque toda vez que você lê o livro, cada vez que você lê, você vai entender e absorver um outro formato. É igual filme, né? A gente pode ver 10 vezes o mesmo filme. Cada vez que a gente vê, vai trazer um aspecto diferente pra gente. Não uma mentalidade, mas uma observação não seria entendimento, mas vai trazer algo daquilo em outro momento. Acho que eu me enrolei aqui, mas seria assim, se você vê 10 vezes, a primeira vez vai te chamar mais o ponto A, a segunda vez vai te chamar mais chamar mais atenção o ponto D, assim é no livro também. E isso conta também com os momentos que você está vivendo a sua vida. Então eu acho que o livro é muito parecido com um filme, assim. Em alguns momentos da nossa vida vai chamar atenção uma coisa e em outros momentos vai chamar atenção outra. Porque todo mundo acha que você vai falar dos seus dotes. Mas não, você quis dizer do Brasil, de estar numa Exato. família classe É porque o média. Buffett Não. fala isso. O Buffett, ele fala, ganhei na loteria genética. Eu nasci nos Estados Unidos, na potência mundial, pô, na época do dólar. Entendeu? Não, é porque numa conversa informal ele ia falar que ele era bonito, não sei o quê. Também, mas... Fala bem. Não vou desmentir o que vocês falaram. Ah, Não claro. foi por esse ponto, não. Muito bom. Eu vou deixar o link do corte. Aí no próprio corte tem o podcast completo. Não, aqui não tem um podcast completo. Mas enfim, o podcast é número 192, então pesquisar lá os sócios, número 192. Gostei muito. Eu concordo muito com o que eles com o que eles falaram aqui. Porque, cara, se você fica olhando a todo tempo os seus investimentos ali, a chance de você perder dinheiro é absurdamente grande. Mas se você chegou até aqui, se você curtiu, se fez sentido para você esse corte, já sabe, se inscreve aqui, manda para um amigo, tá? Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante desse corte, bastante mesmo. Vou ver se eu dou uma olhada no podcast completo, né? Se eu dou uma olhadinha no podcast completo. Eu não sei se o podcast completo seria interessante eu reagir aqui, ficaria um vídeo muito extenso. Mas eu gosto de analisar cortes assim. Alguns cortes um pouco maiores, outros cortes um pouco mais curtos. Então, como eu disse, se inscreve, ativa o sininho, enfim, faça tudo que tem direito aí para me ajudar a crescer o canal aqui. Acho que é muito importante isso. Fechou? Acho que no mais é isso. Um abraço e tchau!